Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a perda de autoridade e nós vamos estar lendo aqui em 1 Samuel, o capítulo 2, do verso 22 ao 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando no meio de todo o povo. Se um homem pecar contra outro homem, o juiz poderá intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o Senhor, Ele traz essa palavra para as nossas vidas, para que a gente venha ter bastante atenção com relação à autoridade que Ele tem nos dado, principalmente dentro da nossa casa. Essa história de Eli, ela vem retratar a situação que ele, como pai, ele tinha perdido a autoridade dele com os seus filhos. Naquela época, Eli era sacerdote e os seus filhos também estavam fazendo esse trabalho na casa, no templo do Senhor. E eles não tinham respeito. E olha que naquela época eram homens escolhidos por Deus, era através de linhagem, não era qualquer pessoa que poderia estar fazendo esse serviço, mas os filhos dele tinham um coração ruim. Eles se deitavam com as mulheres que iam para lá fazer serviço, eles tiravam o alimento que era entregue para poder fazer sacrifícios para o Senhor, eles comiam esses alimentos. Mas o que eu quero colocar aqui como ponto de partida para que venha a ser um alerta para as nossas vidas é que Eli ouvia tudo isso. Toda Israel falava mal dos seus filhos, mas ele fazia vista grossa. Ele só chegava e dizia que não era para eles estarem fazendo aquilo de uma forma que a gente pode até ver que ele se sentia intimidado pelos seus filhos. Ele passou a honrar mais os filhos do que a Deus. Porque se ele honrasse ao Senhor, se ele temesse ao Senhor, ele já tinha retirado os seus filhos ali daquela posição. Ele tinha tido alguma atitude para poder os seus filhos perceberem que eles estavam errados, mas não, ele simplesmente só fez dizer aquilo, os filhos nem ligaram para o que ele falou e dessa forma ele deixou as coisas continuarem acontecendo. E o Senhor permitiu com que não apenas os filhos, mas Eli também morresse e a linhagem dele fosse exterminada. E através dessa história, nós precisamos nos alertar. Nós não podemos permitir com que a nossa linhagem ela venha a ser exterminada. Nós precisamos ter pulso dentro da nossa casa. Os nossos filhos, desde criança, eles precisam entender que existe uma autoridade dentro de casa e que essa autoridade foi constituída pelo Senhor. E a autoridade é do pai e da mãe. Que se há alguma situação acontecendo, os pais eles precisam conversar em particular e não estar discutindo na frente dos filhos e não um ficar tirando a autoridade do outro na frente dos filhos. E da mesma forma as crianças, elas não podem estar fazendo birra ou estar agindo de tal forma para estar nos intimidando, não. Nós temos que ser as pessoas que damos a última palavra. O Senhor, Ele diz lá em Provérbio que nós temos que corrigir os nossos filhos e é isso que nós precisamos fazer para que dessa forma eles possam crescer, pessoas de coração bom, pessoas que tenham atitudes que realmente vai ser da forma como o Senhor Ele quer. Nós não podemos achar que só porque eles são crianças, tudo que eles fazem é lindo. Porque eles são muito pequenos, eles não entendem, eles entendem sim. E é por isso que o Senhor Ele trouxe essa palavra para as nossas vidas, porque aqui, essa situação que já estava acontecendo, eles já estavam adultos. Mas
vai ver o que acontecia desde quando eles eram pequenos e ele ia deixando, achava tudo muito lindo, da mesma forma como acontece comigo e com você. Tem coisas que não, é porque eles são pequenos, aí o menino birra e o menino cai no chão, a gente acha tudo isso lindo, mas depois que eles crescerem vai ser muito mais difícil para mim e para você estar conseguindo tratar essa situação. E muito pelo contrário, se nós realmente não tivermos pulso, isso pode acarretar coisas muito mais graves. O meu filho e o teu filho, ele pode crescer e muito bem agir como os filhos de Eli aqui, sem respeito nenhum conosco, sem nos dar atenção, fingindo que nem paz eles têm, porque muitos agem dessa forma. E o Senhor, ele não quer isso para as nossas vidas. Por isso eu quero declarar sobre as nossas vidas nesse dia, que venhamos resgatar através dessa palavra, resgatar a autoridade que o Senhor ele tem dado a nós e colocarmos em prática a autoridade dentro da nossa casa, que venhamos observar no que temos falhado e se nós não soubermos a forma que nós temos que agir, oremos ao Senhor, colocamos diante dele, porque pode ter certeza que o Senhor, ele tem solução para todas as coisas. Ele irá nos instruir da forma que nós devemos agir com os nossos filhos, para que dessa forma a gente volte a ser autoridade na nossa casa, para que os nossos filhos eles venham a nos respeitar e assim estar agindo conforme a vontade do nosso Deus. Amém?